Direito e Literatura está de volta. Soberania, este é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre esse assunto por meio de referências literárias. Inicialmente o conceito de soberania, conforme pensado por Baudin, era ligado à figura do monarca. E em qual quadra da história isso se transformou mais profundamente, Drayton? Tu mesmo mencionaste antes, Lênio, o Marcílio de Pádua, que tem aquela obra belíssima chamada Defensor Pacis, o Defensor da Paz. Lá mesmo no medievo, então dentro do medievo, há esse movimento de secularização, poderíamos dizer assim, em que se distingue a autoridade do Papa e a autoridade do monarca ou do rei, ou algo que o vale. Então, já na própria Idade Média, aparece esse movimento das duas espadas, por assim dizer. Ali está a batalha, de um lado, Ludovico II e Benedicto, o Bonifácio VII ou VIII, que aparece bem no nome da Rosa, falar em literatura. Então, o poder temporal e o poder espiritual em conflito e sendo distinguidos. E interessantemente, um autor mais recente, que é Carl Schmitt, na obra chamada Teologia Política, no volume 1, ele diz que os conceitos centrais da filosofia do Estado moderno são conceitos teológicos secularizados, inclusive o conceito de soberania. É o primeiro exemplo que ele dá, Souveränität, o primeiro conceito de soberania, que seria uma tradução, vamos dizer assim, na linguagem da filosofia política, da soberania divina. Não é à toa que o próprio Hobbes usa a figura mítica do Leviatã na capa, né, no frontispício do texto do original. Que é uma figura bíblica, né? A figura bíblica. Mas eu acho que a ruptura que vai se dar é exatamente nesse processo, talvez que não é uma ruptura, que é quase uma continuidade com uma hegemonia, vamos dizer assim, de um poder que é um poder secular para a modernidade. Ou seja, e aí que vai vir essa soberania, com uma soberania do Estado, com uma autoridade superior, todas as outras, essa ideia da filosofia política moderna. Ou seja, eu acho que é aí que vai haver esse ganho, vamos dizer, ou essa vitória do poder monárquico, e tanto é que a primeira expressão é a expressão do absolutismo, né? Ou seja, um monarca que vem, que se transforma, né? se conjuga a ideia, a soberania com o próprio do duplo corpo do rei, né? O soberano, a vontade do Estado e a vontade do rei se confundem, né? No absolutismo francês, né? Então, eu acho que esse processo é importante, porque aí se construi uma ideia de que a soberania é algo que transcende para além de tudo. Tá? E o que se observa, talvez na prática ou na experiência mesmo moderna, é que essa soberania ela é muito, assim, essa capacidade soberana ela é muito tênue, ela está sempre nesse tensionamento, né? Embora no campo nosso do direito internacional, a gente vai ver essa ideia da igualdade dos estados na arena internacional, todos são soberanos, mas é estranho você pensar, Burkina Faso é um estado, e Estados Unidos são tão soberanos uns como o outro, não é? Ou seja, essa relação, dessa capacidade de autonomia, de decidir sobre os seus desígnios, se coloca exatamente nessa disputa na arena internacional. Tanto é que o próprio Hobbes dizia, a arena internacional é a arena da guerra, né? Por quê? Porque não existe uma autoridade superior a todas essas autoridades estatais, né, autônomas. Essa ideia, né, de que se o monarca diz o Estado sou eu, a soberania do Estado é a soberania desse monarca, né? Que é capaz, que é o que nós vamos ter aqui nas Viagens de Gulliver, né? Que é capaz de criar uma lei contra toda a tradição que existe e contra aquilo que determinam os livros religiosos, né, desta nação, porque o seu filho, ao tentar quebrar um ovo, terminou se cortando. Então, deixa de se quebrar o ovo pela parte maior, pela ponta maior, mais larga, e passa-se por um édito real a quebrá-lo pela parte menor, né? E isso não só gera um descontentamento que leva a população a uma situação de revolta, como leva no seu limite a uma situação de guerra com o país vizinho. Então nós temos aí uma lei que é produzida pelo monarca contra a vontade geral, nós estamos falando aqui de um poder absolutista, né, desse monarca,
contra a tradição, que gera a revolução, as pessoas começam a se revoltar, mas elas são perseguidas, fogem para o país vizinho pensa em atacar Lilliput, né? E Gulliver vem em auxílio ao monarca, né? Fazendo com que Belfusco termine sendo dominada, então, pelos liliputianos, né? Essa questão que a Henriette está trazendo é absolutamente brilhante, porque demonstra, através que primeiro, o Swift é um moderno. Segundo, a lei com caráter de interdição contra o velho, isto é, assim como a Revolução Francesa também estipula as bases ou Hobbes contra qualquer ontologia, etc., etc., o soberano impõe a lei porque tem soberania. Né? Então, nesse sentido, é imputação. Soberania igual a imputação, na medida em que o direito, no momento que ele assume o caráter de imputação, mais para cá da modernidade, mais contemporaneamente, ele deixa de estabelecer, de ficar refém de qualquer ontologia ou qualquer justnaturalismo. Exatamente. Esse é o gancho, Lênio, nesse conceito de soberania que nós estamos tratando da modernidade, porque não é um poder soberano baseado, tu falaste em ontologia ou fundamentação metafísica do poder, não é mais Deus como a fonte de poder, não é uma ordem cósmica, mas ela é fruto do construto humano, vamos dizer, a construção humana. E interessante que um elemento que aparece no texto hobbesiano, e vocês dois, Lênio e Bolzan, escreveram belíssimamente sobre isso no manual de vocês, no texto de vocês, há uma riqueza literária quando Hobbes escreve antropologia, porque o Estado ele tem pressupostos antropológicos. Então, o Lênio, no programa anterior, havia falado que o motor da sociabilidade seria o medo. O medo. O medo. Sim. E esse é um modelo bem diferente do outro modelo que ele está combatendo, que é o modelo aristotélico. Em Aristóteles, havia uma sociabilidade natural. Nós, por natureza, somos sociáveis. É impensável alguém, na Grécia Antiga, clássica, fora da polis. Nesse momento, em Hobbes, a sociabilidade é algo artificial. Acho que talvez essa seja a grande sacada, a grande ruptura que vai se dar, ou seja, montar a sociedade a partir do contrato, aí de um ato de vontade, racionalmente pensado ou buscado na teoria do Hobbesiano, então na filosofia política moderna, de certo modo, dialoga com essa ideia. Então a autoridade ela é o resultado de uma vontade racional dos próprios indivíduos, que constituem essa autoridade que por via transversa se submetem a ela. E, portanto, ela tem toda uma construção racional. Quer dizer, esse talvez seja o grande dilema que se vê em torno disso, é a pergunta por que obedeço, que a justificativa vai ser exatamente eu obedeço ao monarca porque estou obedecendo a mim mesmo, ao soberano porque estou obedecendo, já que fui eu que quis, mas quais são os limites desse soberano? Aí vem todo o debate, em Hobbes, se há limites ou não há limites. Eu lembro do O Leitor Sem Medo, do Renato Janine Ribeiro, nosso ministro, e especialista em Hobbes, né? Que é um especialista, a dissertação de mestrado, tese, doutorado dele são sobre Hobbes, né? E ele vai dizer exatamente essa disputa, quer dizer, bom, tradicionalmente em Hobbes o que move para a sociedade é o medo da morte no estado de natureza, né? O medo da violência. Mas ele diz, não, mas ao lado da morte existe uma esperança, ou seja, a expectativa na criação da autoridade comum do Estado, ou seja, porque esse Estado vem para responder àquilo que os indivíduos do estado da natureza, que querem sair do estado da natureza, pretendem. Então, ao lado do medo da morte, há a esperança. No texto do Janine, ele coloca essa dualidade. Então, e esse Estado nasce com algumas obrigações, algumas finalidades. Ou seja, não é o soberano que pode qualquer coisa, mas é o soberano que foi constituído para realizar um projeto de sociedade que vem... Quer dizer que o indivíduo, ele entrevê uma luz no fim do túnel, se move dessa forma, vamos dizer por assim. Por essa dualidade, né? Medo da morte e esperança na vida, que é o paradoxo que o Janine coloca. É o cogito que pode explicar o mundo e pode estabelecer, né? Se nós pegarmos o Shakespeare, o Mercador de Veneza,
Antes de Hobbes, Shakespeare já aponta com o seu traço de modernidade, né? Anti-pré-moderno, Shakespeare, o personagem Otelo vai mal porque Shakespeare é um moderno, quer dizer, Iago Malubem sobrevive, e o outro é um essencialista, quer saber o que é a fidelidade fundamental. O outro, o Cervantes é outro moderno, né? Fantástico, né? E o nosso Swift, né, para voltar, quando a lei é feita porque o menino, olha a soberania, o poder soberano, não importa tudo o que aconteceu até hoje, feriram o dedo do menino, o soberano põe uma nova lei, não importa nada, a lei agora quebra um ovo de outro mundo. Isso é o ato simbólico do poder do Leviatã, porque ele pode. É a vontade do poder, a Wille zur Macht, que depois é retrabalhada por Nietzsche, né? Quer dizer, ele interdita. E é um aspecto interessante, né? O livro religioso, né, desta cultura diz que um homem pode, de acordo com a sua conveniência, decidir como é que ele vai quebrar o ovo. Né? Então nós voltamos a uma discussão que é um pouco o direito natural e o direito posto. Claro, o direito posto manda. E diz não. Há essa lei ancestral, essa lei religiosa que diz, bom, cada um pode fazer, ou que diz, existe uma tradição em ser feito assim. Né? E o monarca, ele simplesmente termina com tudo isso e diz assim, a lei quem dita sou eu e a lei Drayton, essa questão é bem, é bem posta, né? O Gulliver nos ajuda muito nisso, né? E na verdade é toda uma crítica, né, à sociedade da Europa, da época, né, início do século XVIII, e especialmente à política da Inglaterra e os partidos políticos da Inglaterra, ao sistema de governo da Inglaterra, né? Então é um texto que não é para criança. Até porque eu acho que na perspectiva da política, né, e da teoria do Estado, da ciência, da filosofia política, para tomar com um sentido mais genérico, essa construção dessa autoridade comum, soberana, ela vai se dar, né, se a gente pegar nos 300 anos ou nos 3 séculos que vão do 16 ao 18. Ou seja, é a Revolução Francesa, são as revoluções liberais que vão, de certo modo, assim, consolidar finalmente esse projeto moderno. E aí já com um outro desenho desse soberano. O Locke vai ser... russoniano, né, com essa tradição russoniana, no caso da Revolução Francesa, sobretudo, né, do que esse modelo de um soberano que simplesmente pode porque ele é soberano. Por isso que o Locke vai ser... o pai da democracia liberal, no fundo, ou o pai da jurisdição constitucional. Ou impor limites à atuação do soberano. Claro, o contrato... Porque no Locke ele vai transformar aquilo que seriam os direitos naturais nos direitos civis. Direito e Literatura vai agora, em nome do contrato, para o intervalo. Na volta, a discussão sobre soberania prossegue. Próximo bloco, vamos abordar a soberania no plano internacional, seus limites e como está isso hoje, uma algaravia no mundo todo. Nós já voltamos.